E aí, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos! Estão animados para estudar o livro de Mórmon? Hoje nós vamos estudar sobre o depoimento das testemunhas. O depoimento das 3 testemunhas e o depoimento de 8 testemunhas, somando 11 testemunhas. Mais o profeta Joseph Smith são 12 testemunhas. 12 é um número simbólico nas escrituras, como outros números também, né? Nós temos o número 7, que significa perfeição, mas o número 12 significa sacerdócio, significa poder de Deus. E quando 12 testemunhas falam, nós temos que considerar que isso é uma manifestação do poder de Deus. O apóstolo Paulo ensinou lá na Bíblia que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será confirmada. Deus, ele usa testemunhas quando restaura seu evangelho, quando tem que estabelecer uma nova dispensação. E ele fez isso. Com relação ao livro de Mórmon, ele mostrou as placas de ouro a 3 testemunhas especiais e depois convidou outros 8 para tocarem as placas, para verem as placas. E nós vamos ler o relato do que aconteceu aqui. Esse depoimento está no começo do livro, para nós hoje. Ele está nas páginas introdutórias. Na primeira edição ele estava no final, mas ele sempre acompanhou o livro de Mórmon. É importante que nós saibamos que essas pessoas, embora tiveram seus desafios pessoais, né, na sua vida, alguns eles deixaram a igreja, eles foram excomungados da igreja, alguns se arrependeram e voltaram depois, mas eles nunca, mesmo, olha só, em algum momento da vida se tornando inimigos do profeta Joseph Smith, mesmo em algum momento da vida se tornando opositores da igreja, eles ainda assim, quando indagavam eles, né, quando perguntavam a respeito do livro de Mórmon, eles eram enfáticos em defender a veracidade do que haviam visto e eles não podiam negar seu testemunho. Então, por toda a vida, eles defenderam a verdade de que o livro de Mórmon era verdadeiro. Vamos ler o que eles disseram. Primeiro, o depoimento das 3 testemunhas. Saibam todas as nações, tribos, línguas e povos a quem essa obra chegar, que nós, pela graça de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, vimos as placas que contêm esse registro, que é um registro do povo de Nefe, e também dos Lamanitas, seus irmãos, e também do povo de Jared, que veio da torre, da qual se tem falado. E sabemos também que foram traduzidas pelo dom e poder de Deus, porque assim nos foi declarado por sua voz. Sabemos, portanto, com certeza que a obra é verdadeira. Então, o que aconteceu foi que o Senhor disse que haveria testemunhas e alguns amigos de Joseph se interessaram por ser essas testemunhas. Joseph Smith perguntou a Deus e ele autorizou que Oliver Cowdery, que foi, e os nomes deles estão aqui embaixo, Oliver Cowdery, David Wisham e Martin Harris. Oliver Cowdery foi um dos escribas de um processo de tradução. Joseph ia editando, traduzindo pelo poder de Deus e Oliver ia escrevendo. Foi um dos principais. David Whitmer e Martin Harris, Deus permitiu que eles fossem testemunhas. Martin Harris foi o principal financiador do livro. Sem ele, seria impossível que o livro de Mórmon viesse à luz, porque ele que financiou, hipotecando a fazenda dele, o livro de Mórmon. David Whitmer foi fundamental também porque recebeu Joseph na casa dele e foi um grande amigo e apoiador da obra. A família inteira dos Whitmer, como nós vamos ver no depoimento de 8 testemunhas, tem vários Whitmers que tiveram o privilégio de ser testemunhas. Então, nós vemos que Deus escolheu esses homens. E quando eles foram orar para receber esse testemunho, o anjo de Deus apareceu, que era Moroni, e mostrou as placas para eles. E como eles testificaram aqui, a própria voz de Deus ordenou que eles testificassem que isso é verdadeiro. Então eles obedeceram e disseram que isso foi declarado pela voz de Deus. Sabemos, portanto, com certeza que a obra é verdadeira. E também testificamos que vimos as gravações feitas nas placas e que elas nos foram mostradas pelo poder de Deus e não do homem. E declaramos solenemente
que um anjo de Deus desceu dos céus e trouxe-as e colocou-as diante de nossos olhos, de maneira que vimos as placas e as gravações nelas feitas, e sabemos que é pela graça de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, que vimos e testificamos que essas coisas são verdadeiras. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. E a voz do Senhor ordenou-nos que prestássemos testemunho disso. Portanto, para obedecer os mandamentos de Deus, prestamos testemunho dessas coisas. E sabemos que, se formos fiéis a Cristo, livraremos nossas vestes do sangue de todos os homens e seremos declarados sem mancha diante do tribunal de Cristo e habitaremos com Ele eternamente nos céus. E honra seja ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, que são um Deus. Amém. E eles dão os seus nomes: Oliver Calder, David Wishmer, Martin Harris. No depoimento das 8 testemunhas, eles declaram, é um pouco menor, mas eles também declaram a todas as nações, tribos, línguas e povos, para quem essa obra chegar, que Joseph Smith Jr., o tradutor dessa obra, mostrou-nos as placas mencionadas. E eles colocam o nome deles: Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer Jr., John Whitmer, Hiram Page, Joseph Smith Sr., Hiram Smith, Samuel H. Smith. Então, cada um deles, né, membros de alguma forma relacionados à família Whitmer ou à família Smith, eles viram essas placas e eles nunca negaram o testemunho deles. É importante a gente pontuar isso. Eles nunca negaram o testemunho deles. Que grande bênção ter o depoimento dessas testemunhas. Agora, você pensa, mas apenas homens viram? Não, nós tivemos uma mulher que viu as placas. Ela também era membro da família Whitmer. Ela é a mãe, né? Mary Whitmer. E ela, como eu falei, recebeu o profeta Josie Oliver no final da tradução. Tinha uma família enorme, uma fazenda, e ela estava muito cansada, porque veio um trabalho extra, né? Receber mais 2 homens em casa, e estava difícil, tiveram que separar um quarto para eles, enfim. A gente falou bastante disso nos vídeos sobre o profeta Joseph Smith, que o irmão Dale Bradford gravou. Vocês podem assistir aqui no canal, mas o fato que ela se sentia sobrecarregada e estava difícil o fardo. Então apareceu um anjo, né? Ele estava não na sua forma celestial, mas parecia um homem, e apareceu para ela mostrando essas placas, e ela viu, e isso lhe deu força para suportar as aflições que ela estava tendo. E ela se tornou, ainda que não uma testemunha para o mundo, uma testemunha especial sobre o livro de Mórmon. Então Deus se manifesta a todos, homens e mulheres. E nós podemos receber um testemunho sobre o livro de Mórmon. Evidentemente, um anjo não precisa aparecer e mostrar as placas para nós. Existe um propósito por vivermos nessa vida com um véu. Ou seja, temos que desenvolver fé. Mas o Espírito Santo, que é um membro da Trindade, um Deus, pode nos dar um conhecimento perfeito com relação ao livro de Mórmon. Ele pode dizer à nossa alma que o livro é verdadeiro. Após considerarmos o testemunho dessas pessoas, nós podemos orar e perguntar a Deus se esse livro não é verdadeiro. E se nós tivermos fé e um desejo sincero, essas coisas nos serão manifestadas. Testifico para vocês que o livro de Mórmon é verdadeiro porque eu orei, perguntei a Deus e Ele me mostrou a veracidade dessas coisas. E convido você a fazer a mesma coisa. Também convido você a curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e a gente se encontra num próximo. Até mais!